O SBT Brasil foi à Polônia conhecer os campos de concentração nazistas que os alemães ocuparam durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2023, a ascensão de Hitler completa 90 anos. Na primeira de 3 reportagens especiais, você vai conhecer o campo de Treblinka, para onde os judeus de Varsóvia eram levados. Estima-se que 900 mil deles tenham sido assassinados por lá. Cheiro de mato e clima fresco no verão. O lugar parece agradável, mas esconde uma história de horror. Estamos em Treblinka, a 1h30 de Varsóvia, capital da Polônia. No caminho, jeitão de interior. Era 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães ergueram um campo de trabalho escravo aqui. Logo depois, veio um centro de extermínio. 17 mil pessoas eram assassinadas todos os dias aqui em Treblinka, a maioria judeus. Os corpos eram trazidos para essa área, onde hoje existe um memorial. Em 1943, os alemães nazistas levaram 4 meses para acabar com todo o campo de extermínio. Não há resquícios dos campos. Os nazistas destruíram todas as provas. As pedras ficam onde antes era cerca. No lugar dos trilhos de trem, blocos de concreto. A maioria vinha de Varsóvia e acreditava que a viagem era trabalho. Uma falsa estação os esperava. A maquete simula como era a vida dos 30 alemães que comandavam em média 100 guardas, a maioria presos soviéticos e ucranianos. Os prisioneiros eram mortos em menos de 3 horas nas câmaras de gás. Treblinka Death Camp had one purpose. O campo tinha um propósito: matar o maior número de judeus em menor tempo e custo, conta o guia. Nas pedras, os nomes das cidades de onde as vítimas vieram. São centenas, milhares, 17 mil rochas trazidas de várias partes do mundo. Entre elas, uma com o nome de Janusz Korczak. Morto em Treblinka, o escritor polonês, que também era pediatra, foi diretor deste orfanato em Varsóvia, que funciona até hoje. Judeu, ele dedicou a vida a defender os direitos das crianças. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve que se mudar com o orfanato para o gueto de Varsóvia. A vida no gueto é retratada neste instituto, que leva o nome de Emanuel Ringelblum. No piso, ainda é possível ver as marcas da guerra. O historiador que viveu no gueto conseguiu reunir documentos secretos sobre essa época e formou um acervo único, diz a chefe do departamento de pesquisa. Os judeus escreveram, pintaram e desenharam como era a vida no gueto. Eles usaram 10 caixas de metal e 2 leiteiras. Uma delas está aqui, para contar ao mundo como era o confinamento. Em parte da área onde funcionou o gueto fica uma praça. Esse grupo de alunos de Israel aproveita o lugar para saber mais sobre o local onde os judeus foram amontoados antes de serem assassinados. O gueto era uma área cercada por muros altos, com arame farpado, de onde era impossível escapar. E num lugar que talvez conseguisse viver tranquilamente 100 mil pessoas, colocaram 400, 500 mil pessoas. 2, 3 famílias tinham que dividir o mesmo quarto. Falta de espaço, de comida, de remédio, de saneamento básico. Quando os judeus viram que não tinha mesmo alternativa, era a morte ou a morte, um grupo de judeus sionistas de esquerda
resolveram lutar contra os alemães. Conseguiram um pouco de armas, um pouco de munição, um pouco de gasolina para fazer coquetel Molotov, por exemplo. E quando os alemães entraram para destruir, para capturar e matar os últimos judeus, a revolta começou. O levante do gueto de Varsóvia terminou um mês depois. Os judeus que ainda estavam vivos foram enviados aos campos de Treblinka e Majdanek. Sobre o mesmo chão onde funcionou o gueto, foi construído o Museu Polin, que conta a história dos judeus na Polônia. A exposição mais triste é a sobre o Holocausto. Muito do que a Alemanha nazista fez ao povo judaico passa como um filme ao visitante. O Holocausto pode ajudar a explicar por que você deveria dar chance às pessoas que pertencem às minorias, que você não deve destruir o inimigo, diz o educador do museu. É a história que não deve e que não pode ficar guardada. O SBT viajou a convite do Memorial do Holocausto de São Paulo com o apoio do governo da Polônia. E se você se interessa por esse assunto, acesse o QR Code que aparece agora na sua tela. Todos os endereços dos lugares visitados na reportagem estão lá. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Não há resquícios dos campos. Os nazistas destruíram todas as provas. As pedras ficam onde antes era cerca. No lugar dos trilhos de trem, blocos de concreto. A maioria vinha de Varsóvia e acreditava que a viagem era trabalho. Uma falsa estação os esperava. A maquete simula como era a vida dos 30 alemães que comandavam em média 100 guardas, a maioria presos soviéticos e ucranianos. Os prisioneiros eram mortos em menos de 3 horas nas câmaras de gás. Eu frequentei a escola judaica do primário e posso dizer que tinha vida boa até março de 1944, quando eu fiz 11 anos. Em 19 de março de 1944, os alemães ocuparam Budapeste. Essa altura começaram as restrições mais severas contra os judeus. Primeiro, designaram prédios judaicos, o que quer dizer que dos outros prédios, famílias judeus foram juntados nesses prédios. Se alguém tinha um apartamento de 3 quartos, colocaram lá 2 famílias adicionais. Já pode imaginar como era a convivência, uma cozinha e 3 famílias com crianças. Até outubro de 1944, 15 de outubro, os nazistas húngaros ocuparam o governo. E aí começou a coleta de judeus para deportação ou, eventualmente, para execução. Quando essas notícias circularam que os nazistas húngaros entraram nesses prédios,
a minha mãe mandou alguém me tirar. Quem veio foi um nazista, vestido de nazista húngaro, mas era um rapaz judeu que me tirou e me levou de volta no prédio onde eu morava. E os prédios, cada um na Hungria, tem no porão uma unidade onde guardaram lenha e carvão, porque o tempo era, no inverno o tempo era muito frio, lá que eles guardaram. E quando me levaram para prédio, eu fiquei com a minha mãe e mais 2 pessoas num lugar desses aqui. Enquanto estávamos lá, uma família não judia nos ajudou, trouxe comida todos os dias e levou os dejetos todos os dias. 24 de dezembro, na véspera de Natal, abriram essa parede e nos avisaram que tivemos que sair. Nós saímos, muito frio, à tarde, na véspera de Natal, nós andamos na rua e eu perguntei para minha mãe onde que nós vamos. Ela falou, Deus nos dirige. A minha mãe levou para um conhecido, um casal conhecido, e pediu que eles me escondessem. As pessoas falaram que não tinham condições, mas por milagre que aconteceu, o cunhado e a cunhada desse casal entrou na casa na mesma hora, véspera de Natal, desejando bom Natal. Aí a minha mãe pediu, vocês podem esconder o meu filho, esse casal pode me levar. Quando o pessoal começou a falar que esse menino não deve ser parente desse casal, esse menino deve ser judeu, esse menino não deveria ficar aqui, deveria ser entregue para os nazistas. Aí o casal falou que não posso mais ficar com essa responsabilidade e me devolveram no prédio onde eu morava antes. Eu fiquei num apartamento no primeiro andar, sozinho, no frio. 11 anos. O tiroteio cada vez foi mais perto, porque a frente veio mais perto, e um dia entrou um tiro de canhão. E toda a parede caiu em cima da gente, fiquei lá por 3 dias. Até 4 de janeiro de 1945, quando os russos já entraram, expulsaram os alemães e praticamente libertaram a gente. Em 1956, a situação era tão crítica que houve a revolução, o pessoal se revoltou contra o governo. Em 19 de novembro, 2 amigos meus pegamos um trem para viajar até a fronteira com a Áustria. Aconteceu, descemos numa cidade próxima, 20 quilômetros da fronteira, e começamos a andar. Nos juntamos num grupo guiado, mas tinha patrulha de russos, e à noite, na floresta, eles pegaram a gente. Então nós fugimos do quartel-general. Então não quisemos ficar na Europa. A Europa estava excluída. A Austrália estava muito longe, pedimos visto para o Brasil, mas a guerra me deixou algumas traumas. Primeiro, fome. Eu tenho um pouco medo de não poder comer. Então, toda vez que eu vou no supermercado, não compro uma unidade, compro 2, que quando um acaba, não me falta outro. Segundo, eu tenho um pouco trauma de uniformes, militares e polícia, porque esse me deixou mal. O
local, feito para abrigar prisioneiros soviéticos, virou um campo de trabalho forçado e de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Chegou a ter 13 mil homens e quase 11 mil mulheres. Por que as pessoas se interessam tanto pelo Holocausto? O SBT foi aos campos nazistas alemães na Polônia e fez essa pergunta ao porta-voz de Auschwitz, o maior símbolo do horror. No campo por onde passaram mais de 1.300.000 pessoas, 960 mil judeus foram assassinados. Uma história que a comunidade judaica não tem como esquecer. Um caminho para a morte. Era por esses trilhos que chegavam os prisioneiros. Na entrada, a placa com a infame inscrição: "O trabalho liberta". Feita pelos trabalhadores, ela tem a letra B invertida, um aviso de que algo estava errado. Os prisioneiros eram separados em filas aqui mesmo. Mulheres e crianças de um lado, homens do outro. A triagem era para definir quem seria capaz de realizar os trabalhos forçados. Os selecionados tinham um número tatuado no braço esquerdo. As câmaras de gás, que pareciam chuveiros para enganar as vítimas, era o destino dos eliminados. O primeiro teste com pesticida foi feito neste porão, no bloco de celas. Depois de comprovada a eficiência, a substância seria usada aos montes. Os prisioneiros também eram orientados a colocar o nome nas malas, que nunca mais veriam. As latas do veneno e os pertences dos prisioneiros, como louças, óculos, roupas, estão em exposição no Museu de Auschwitz. O lugar bateu recorde de público antes da pandemia, 2.300.000 visitantes. Pergunto a Pavel Savik, assessor de imprensa, por que as pessoas se interessam tanto pelo Holocausto. Ele diz que, além de ser o primeiro genocídio documentado, é preciso entender como a ideologia nazista alemã tomou corpo e que a história é universal, porque todos os judeus de todo o mundo foram declarados inimigos. Jews who lived in Brazil, Jews who lived in Argentina, the United States or Japan. Seu Stefan, judeu, nascido na Alemanha, conhece bem essa história. Ele conseguiu escapar porque ficou escondido em um convento católico. Naquela época eu estava junto com outras crianças judias e não judias numa classe. Nós, no começo das aulas, tínhamos que rezar as rezas católicas, Ave Maria, Padre Nosso. Fugiu para o Brasil com a mãe quando tinha 11 anos. Foi um navio cargueiro e no porão de carga colocaram um monte de beliches. Havia centenas de pessoas lá embaixo. O navio balançava bastante e eu estava no beliche de cima, minha mãe embaixo, ambos enjoados. Eu tinha que gritar para ela: tira a cabeça que eu vou vomitar. Só aqui, Stefan soube que o pai foi uma das vítimas de Auschwitz. Nas fotos é possível ver que a maioria durava apenas meses. E não tinha exceção. 90 dias foi o tempo para Czeslawa ser morta. O retrato da menina de apenas 14 anos, que aparece com o rosto aterrorizado e o lábio ferido, chocou o mundo.
Nós chegamos agora à parte do prédio, não é possível filmar, a gente não pode mostrar o cabelo humano, o cabelo dos prisioneiros. Aqui tem um amontoado de cabelos. A controvérsia que era feito com esse material, acredita-se que usavam como isolante térmico em navios ou para fazer tecido, fogo. Rose, que é brasileira e estava visitando o museu, falou sobre a experiência. Uma energia muito forte. É uma energia que sobrepõe o que você está fazendo aqui, te deixa estarrecido. O lugar onde estão os cabelos é o lugar mais forte que você pode ver. Causa uma aflição, uma dor no peito. Dor que seu Stefan leva com ele. O alemão naturalizado brasileiro se descobriu judeu só mais tarde. Chegou um certo momento em que eu queria me converter ao catolicismo. E conversei com um padre, e o padre disse: espera até você ficar maior até tomar a decisão. Eu achei esse padre um sábio. Como seu Stefan, muitos poloneses se descobriram judeus nos últimos 20, 30 anos, conta Sebastian Rudol, vice-diretor do Centro Comunitário Judaico em Cracóvia. Hoje, são 80 mil judeus na Polônia, que, segundo ele, mantêm-se abertos e em constante diálogo com a comunidade. A importância de contar essa história é evitar que ela se repita. O SBT viajou à Polônia a convite do Memorial do Holocausto de São Paulo com o apoio do governo da Polônia. Se você quiser saber mais sobre o sobrevivente da guerra, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela e acessar o nosso site. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Um caminho para a morte. Era por esses trilhos que chegavam os prisioneiros. Na entrada, a placa com a infame inscrição: "O trabalho liberta". Feita pelos trabalhadores, ela tem a letra B invertida, um aviso de que algo estava errado. Os prisioneiros eram separados em fila aqui mesmo. Mulheres e crianças de um lado, homens do outro. A triagem era para definir quem seria capaz de realizar os trabalhos forçados. Os selecionados tinham um número tatuado no braço esquerdo. O SBT foi ver de perto os estragos que a Alemanha nazista fez na Polônia. Hoje você vai conhecer o campo de Majdanek, a poucos metros da cidade de Lublin. A contagem dos mortos nunca foi feita com precisão. Na pior época, 6.000 pessoas chegaram a ser assassinadas por dia. O campo é um dos mais intactos da Segunda Guerra Mundial. A cerca de arame farpado separa até hoje a cidade de Lublin do campo de Majdanek. O local, feito para abrigar prisioneiros soviéticos, virou um campo de trabalho forçado e de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Chegou a ter 13.000 homens e quase 11.000 mulheres. Prisioneiros eram trazidos para este barracão, onde deixavam tudo o que tinham.
De lá, poloneses, judeus, bielorrussos e ucranianos vinham para este outro galpão. Aqui dentro, primeiro eles tinham os cabelos cortados, depois vinham para essa sala, onde passavam por tanques para desinfecção e, por fim, iam para chuveiros, de onde saíam ou água bem quente ou bem fria. Com frio e com fome, homens e mulheres passavam os dias como escravos. Alguns saíam para trabalhar em fábricas na cidade. Outros encaravam o trabalho pesado na agricultura. E ainda tinha quem trabalhasse para a ampliação dos próprios barracões. Os nazistas queriam dobrar a capacidade do campo de 25.000 para 50.000 pessoas. Os presos tomavam um chá de ervas de manhã, comiam uma sopa rala no almoço e à noite recebiam um pãozinho, conta a guia. Por pouco, George Weissef, hoje com 90 anos, não foi parar em um desses campos. Judeu, nascido em Budapeste, na Hungria, ele ainda era criança quando a guerra começou. A minha mãe mandou alguém me tirar. Quem veio foi um nazista vestido de nazista húngaro, mas era um rapaz judeu que me tirou e me levou de volta no prédio onde eu morava. De esconderijo em esconderijo, ele foi sobrevivendo. O tiroteio cada vez foi mais perto, porque a frente veio mais perto, e um dia entrou um tiro de canhão. A parede caiu em cima da gente, fiquei lá por 3 dias. Dias enfrentando o nazismo, depois o comunismo. Com todas as dificuldades, Jorge formou-se em física e escolheu fugir para o Brasil. A guerra deixou marcas. Eu tenho um pouco medo de não poder comer. Então, toda vez que eu vou no supermercado, eu não compro uma unidade, compro 2, que quando um acaba, não me falta outro. Vida difícil fora dos campos, vida impossível dentro deles. Em Majdanek, os galpões em que cabiam 250 pessoas chegaram a abrigar quase 1.000. Nessas condições, muitos adoeciam. Quem não dava conta do trabalho ia para as câmaras de gás. O monóxido de carbono era só uma das formas de matar. As manchas azuis mostram que os nazistas também usavam pesticida nos assassinatos em massa. A guia conta que chegavam a ligar um caminhão do lado de fora para que o barulho não deixasse que os gritos chegassem aos ouvidos de quem ainda estava vivo. E a crueldade não parava por aí. Uma história perturbadora. A mulher de um dos comandantes daqui transformava vítimas em objetos de decoração. Ela colecionava tatuagens de prisioneiros para fazer capas de livro e cúpulas de abajur. Ilse Koch ficou conhecida como a bruxa de Buchenwald, campo pelo qual passou antes de chegar a Majdanek. Foi presa 2 vezes e acabou se suicidando aos 60 anos. Teve quase nenhuma ou pouca participação em Majdanek, mas a ausência dela não impediu mais atrocidades. Por esse buraco, os guardas checavam se o assassinato tinha dado certo. Até 110 presos se espremiam nessa sala de apenas 17 metros quadrados. Os corpos eram transportados até o crematório em carroças. Nenhum deles chegava ao forno para ser incinerado sem antes passar por esta cama de concreto. Os nazistas avaliavam se ainda havia algum ouro nos dentes.
5 fornos trabalhavam sem parar. No galpão onde são guardados os calçados dos prisioneiros, 430 mil pares. Sapatos de mulheres, de crianças. O cheiro do couro usado é o que se vê de mais vivo aqui. E no lugar em que se imagina a morte em cada canto, um movimento chama a atenção. A borboleta, que parece saber o valor da liberdade, tenta sair pela janela. Em vão. Aqui, até as frestas são fechadas. O SBT viajou a convite do Memorial do Holocausto de São Paulo com o apoio do governo da Polônia. No nosso site, você pode assistir muito mais do depoimento do sobrevivente da guerra. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Várias pessoas entraram na nossa casa e quebraram a louça, quebraram tudo que encontraram pela frente. Isso é uma lembrança que me ficou gravada na memória. Nessa mesma data, quebraram lojas e encheram as ruas de vidro, e por isso chamaram isso Noite dos Cristais. Minha mãe falou para o meu pai, vamos embora. Meu pai disse, não, eu vou liquidar meu negócio primeiro. Vão vocês. E minha mãe me pegou e nós saímos da Alemanha com pouca bagagem para não dar na vista. Aí eu lembro que nós saímos de casa e paramos na Bélgica. No meio do caminho, nós paramos em um lugar e nesse lugar, de repente, apareceu um batalhão de soldados alemães que tocaram a campainha do lugar onde estávamos. O que eu me lembro é que minha mãe conversou com eles e depois eles fizeram uma vaquinha e deram um monte de moedas para minha mãe. Na Bélgica, em Bruxelas, começou a trabalhar como empregada doméstica com uma família belga. Eu nunca soube quem era essa gente, mas ela foi mantida lá e eles sabiam que ela era judia e corriam perigo com isso. Eu fui colocado em um convento católico. Naquela época eu estava junto com outras crianças judias e não judias numa classe. Nós, no começo das aulas, tínhamos que rezar as rezas católicas, Ave Maria, Padre Nosso. Na verdade, eu só tomei consciência que eu era judeu ao chegar aqui no Brasil. Mas eu sabia que era judeu e por isso era perseguido. Também a comida era racionada. Então, cada pessoa recebia uns selos de racionamento e como nós não existíamos oficialmente, não recebemos nada. Então, tínhamos que sobreviver daquilo que as pessoas nos cediam das próprias rações. Minha mãe vinha me visitar no convento e me trazia uma colher de manteiga que ela me forçava a engolir na frente dela e um ovo, que eu também tinha que comer na frente dela, para que ninguém tomasse posse.
chegou um certo momento em que eu queria me converter ao catolicismo. E conversei com um padre, e o padre disse: espera até você ficar maior até tomar a decisão. Eu achei esse padre um sábio. Nós chegamos, minha mãe e eu, depois da guerra, quer dizer, fim de 1946. Quando eu cheguei aqui, tinha 11 anos de idade. Foi um navio cargueiro e no porão de carga colocaram um monte de beliches. Havia centenas de pessoas lá embaixo. Então, o navio balançava bastante. Eu estava no beliche de cima, minha mãe embaixo, ambos enjoados. Eu tinha que gritar para ela: tira a cabeça que eu vou vomitar. Então, foi simplesmente horrível. Mas nos últimos dias acabou a água. Aí a única coisa que a gente podia beber era um vinho francês, que eu achei horrível. Não sei se o vinho era ruim ou não, mas eu achei horrível o tal vinho. Nós chegamos aqui, a primeira coisa que meu avô me mandou fazer é tomar uma beberagem chamada limonada purgativa. Eu cheguei aqui no Brasil como apátrida, porque o regime alemão nos tirou a cidadania de todos os judeus. Aí, quando eu tirei meu primeiro documento de identidade no Brasil, constava alemão, porque eu tinha nascido na Alemanha, eu tinha ainda uma certidão de nascimento alemão. Então, num certo momento, o governo alemão resolveu permitir que os judeus que perderam a nacionalidade requeressem a cidadania alemã. Foi o que eu fiz. Ganhei um passaporte, até cheguei a viajar com esse passaporte. Mais tarde eu pensei, eu cresci aqui no Brasil, eu vivo no Brasil. Essa cidadania alemã para mim não significa nada. Eu pedi a naturalização aqui, brasileira. Levou 4 ou 5 anos até sair, mas finalmente saiu. Então, um dia eu fui no consulado alemão para renovar o passaporte. Eles pegaram uma tesoura desse tamanho, cortaram em 2 pedaços. Disseram: o senhor não é mais alemão, é naturalizado. Não aceitaram a dupla cidadania. A importância de contar essa história é evitar que ela se repita. É sempre isso, não?